A figura que você vê nos explica como é o processo de fabricação de caixas. São tomadas folhas quadradas de 20 centímetros de lado e em cada quina dessa folha é retirado um quadrado de lado X, de modo que surgem abas, como você pode ver a seguir, e essas abas são dobradas para formar as paredes da caixa. Percebe então a razão de você ser obrigado a retirar de cada uma das pontas da folha, de cada uma das quinas da folha, um quadrado. É justamente para que haja esse encaixe que eu marco aqui em azul. Para que esse encaixe seja possível, tanto na aba verde quanto na aba vermelha, nós temos que ter o mesmo tamanho. Caso contrário, você ficará com uma aba mais alta do que a outra e a caixa vai ficar com a fabricação defeituosa. Com isso, a gente conclui que a altura da caixa deve ter medida exatamente igual à medida dos lados dos quadrados que foram removidos para que essa caixa seja construída a partir da folha. E além disso, a gente consegue perceber que a base da caixa, depois de montada, será um quadrado, cujo lado medirá 20 menos 2x. Porque, de fato, você tinha no original um comprimento igual a 20, que eu vou marcar aqui em verde para você relembrar, e em seguida foram retirados dois pedaços de tamanho x. Portanto, a base da caixa é um quadrado de lado 20 menos 2x. Então aqui a medida também é 20 menos 2x. E nesse momento eu sugiro que você pause o vídeo e tente escrever uma expressão algébrica que corresponda à superfície externa da caixa, incluindo não só as 4 laterais, mas também considerando o fundo. E depois você volta a assistir o vídeo para conferir se a sua resposta está certa ou não. Vamos agora encontrar a expressão que representa a superfície externa da caixa. Naturalmente, essa expressão é uma expressão que depende de x. Para calcular a superfície externa, nós vamos primeiro calcular a superfície de uma das paredes. Então vamos olhar para essa parede verde. Essa parede verde tem o formato de um retângulo, cujos lados são 20 menos 2x e x. Portanto, essa área pode ser expressa como x, que multiplica 20 menos 2x. Eu posso deixar isso expresso dessa forma, ou posso, se eu quiser, fazer a distributiva e expressar essa área verde como 20x menos 2x ao quadrado. A expressão que vale para a parede verde vale para a parede vermelha, na verdade vale para as 4 paredes da caixa, porque são todas idênticas, então elas têm a mesma área, portanto serão representadas pela mesma expressão. Falta agora a gente escrever a expressão que corresponde à área do fundo. Como o fundo da caixa é um quadrado de lado 20 menos 2x, então podemos representar essa área pela expressão 20 menos 2x elevado ao quadrado. Você pode representar essa área dessa forma ou, se preferir, você pode expandir esse produto notável, o que vai nos dar 400 menos 80x mais 4x ao quadrado. E agora, na hora de montar a expressão que representa toda a superfície externa da caixa, você simplesmente somará a área do fundo, 400 menos 80x mais 4x ao quadrado, com 4 vezes a expressão da área de cada aba, de cada lateral da caixa, que nós já descobrimos que é 20x menos 2x ao quadrado. Eu posso ainda tentar desenvolver essa expressão fazendo a distributiva que aparece ao final da nossa expressão. Então aqui eu vou preservar o 400 menos 80x mais 4x ao quadrado e em seguida eu vou escrever 80x menos 8x ao quadrado. A gente tem a possibilidade de cancelar menos 80x com mais 80x e escrever a expressão que representa a superfície externa como sendo 400 menos 4x ao quadrado. Note que agora você tem uma expressão algébrica
400 menos 4x ao quadrado, que nos fornece a superfície lateral da caixa. É claro que nós temos limitações no uso dessa ferramenta. Por quê? Olhando para a figura, o x precisa ter um resultado positivo. Caso contrário, nós não teremos a caixa. Se o x, por exemplo, for zero, ao substituirmos x por zero na nossa expressão algébrica, nós teremos 400, que é a superfície original da folha, mas nós não teremos uma caixa nesse caso. O x também não pode ser negativo, não faz nenhum sentido eu remover um quadrado de lado negativo. Portanto, o x precisa ser um número positivo. Mas perceba também que esse valor de x não pode ser igual a 10 ou maior do que 10. Porque se o x for 10, você estará removendo a folha inteira, não vai sobrar nada para fazer a caixa. Então, de fato, o x permitido nessa expressão algébrica tem que ter valores entre 0 e 10, para que o cálculo que nós vamos obter com essa expressão faça algum sentido. Eu te convido agora a pausar o vídeo e tentar fazer a mesma coisa, mas dessa vez obtendo uma expressão algébrica que represente o volume dessa caixa. Depois você volta, continua assistindo o vídeo e confere se a tua resposta está certa ou não. Para calcular o volume dessa caixa, nós temos que multiplicar a área da base pela altura. A área da base está expressa aí embaixo, é a área do quadrado, que corresponde a 400 menos 80x mais 4x ao quadrado. E essa área da base precisa ser multiplicada pela altura, que no nosso caso corresponde a x. Portanto, fazendo a distributiva, nós vamos obter 4x ao cubo menos 80x ao quadrado mais 400x. E essa é uma expressão que representa o volume da nossa caixa de acordo com o valor escolhido para x. Mais uma vez, o x aqui fica limitado a valores que estejam entre 0 e 10. Caso contrário, a nossa expressão não fará nenhum sentido. Nesse momento, eu quero te chamar a atenção para o fato de que o que nós obtivemos aqui são dois polinômios. Esse que eu estou marcando é o polinômio de grau 2, porque o maior expoente que você vê na variável x é 2. E para o volume, essa expressão que representa o volume é um polinômio de grau 3. Quero chamar a sua atenção para o fato de que durante o vídeo nós fizemos diversas operações com esses polinômios. Nós operamos com esses polinômios. Operar significa fazer conta com eles. Nós somamos polinômios, nós subtraímos polinômios, até fizemos multiplicação entre polinômios, como você vê aqui no meio do cálculo do volume, utilizando para isso a distributiva da multiplicação. Então, uma primeira coisa que se aprende quando se estudam polinômios é como operar esses polinômios. Você sabe que para somar e subtrair polinômios, basta que você junte os monômios semelhantes. Você vai juntar monômios de grau 1, depois você vai juntar monômios de grau 2, monômios de grau 3 e até os monômios de grau 0. Mas o que são os monômios de grau 0? São as partes do seu polinômio que não estão relacionadas ao x. Ou seja, são termos independentes do x. Nesse caso, podemos inclusive considerar que é como se estivesse sendo escrito aqui 400, que multiplica x elevado a zero. Dá o mesmo efeito que escrever 400, por isso a gente se refere a esse pedaço do polinômio como monômio de grau 0. Ainda falando de operações com polinômios, quando a gente precisa multiplicar polinômios, a gente usa a propriedade distributiva. Uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção antes da gente encerrar esse vídeo é a respeito do valor numérico do polinômio. O valor numérico do polinômio é aquilo que se obtém quando você decide qual vai ser o valor de x. Por exemplo, se nós decidirmos que x vai valer 1 centímetro, a superfície externa da caixa corresponderá ao valor do polinômio, substituindo o x por 1. Portanto, 400 menos 4, o que nos dá 396 centímetros quadrados. Note que o valor numérico
é representado pelo símbolo S de 1. O que quer dizer que você foi lá na expressão, no polinômio batizado de S, no polinômio que calcula a área, e trocou o x por 1. O mesmo acontecerá com o polinômio que representa o volume. Para calcular o volume nessa mesma condição, ou seja, retirando quadradinhos de lado 1, nós passaremos a ter 4 menos 80 mais 400. Perceba que onde havia x, eu troquei por 1. Nesse caso, nós ficaremos com 404 menos 80, o que vai dar 324, nesse caso, em centímetros cúbicos, porque estamos falando de volume. Note mais uma vez que o valor numérico que foi obtido aqui para o volume é representado pelo símbolo V de 1. O que quer dizer que você foi lá no polinômio que corresponde ao volume e trocou tudo que é x que havia lá por 1. E isso é o valor numérico da expressão. Naturalmente, se você mudar o valor de x, os valores desses dois polinômios vão mudar. Entretanto, é possível que nós encontremos dois valores diferentes de x que produzam o mesmo resultado num determinado polinômio. Mas esse é um papo para o próximo vídeo.